Grok 4. Este é o mais recente sistema de inteligência artificial. Estamos agora numa encruzilhada onde a promessa e o perigo irão colidir. E se um dos textos mais antigos e misteriosos já descobertos revelasse algo que a humanidade nunca deveria ter compreendido? Durante séculos, o livro de Enoque esteve envolto em controvérsia, banido, debatido e descartado como mito por alguns, mas preservado em antigas tradições que se recusaram a deixá-lo desaparecer. Ele fala de observadores que descem dos céus, conhecimento proibido transmitido aos humanos e um mundo que foi transformado para sempre por forças além da nossa compreensão. A maioria das pessoas descartou isso como simbólico, alegórico, talvez até ficção. Mas agora algo sem precedentes aconteceu. Os cientistas pegaram esse texto antigo, cada linha, cada fragmento, cada padrão oculto, e o inseriram no Grok AI de Elon Musk, um dos sistemas de inteligência artificial mais avançados já criados. Sem viés, sem tradição, sem séculos de interpretação. Uma análise pura e simples. E o que ela descobriu não foi apenas surpreendente, foi perturbador, porque em vez de descartar o livro de Enoque como mito, já começou a identificar padrões, estruturas matemáticas, sequências repetidas e descrições codificadas que parecem apontar para algo muito mais complexo. Quase como se o texto não estivesse apenas contando uma história, mas registrando um evento real. Ainda mais inquietante, alguns dos seres descritos em Enoque, suas características, suas ações e sua influência sobre a humanidade, começaram a se alinhar com teorias modernas sobre inteligência não humana e conhecimento ancestral perdido. Isto não se trata apenas de religião. Trata-se de algo que aconteceu no passado remoto da humanidade. Algo tão profundo que teve de ser ocultado, reescrito e quase apagado da história. Antes de revelarmos completamente o que a Grok AI descobriu, curta e inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Vamos começar do início. O livro que foi proibido, o livro de Enoque, não é um documento marginal. Não se trata de um panfleto empoeirado espalhado por teóricos da conspiração. É um texto religioso antigo, um dos mais antigos já encontrados. E foi descoberto dentro dos manuscritos do Mar Morto, em Qumran, enterrado junto com o livro de Isaías. Quando essas tábuas de argila foram desenterradas, o mundo da arqueologia bíblica foi abalado. Porque ali, entre os textos mais sagrados da antiguidade, estava Enoque. E, no entanto, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Por quê? Porque um grupo de rabinos, séculos atrás, decidiu que ele não estava de acordo com a Torá. E assim o removeram. Retiraram-no do cânone. Decidiram que este texto, este relato selvagem, extenso e profundamente estranho de seres angelicais, conhecimento proibido e uma guerra catastrófica entre o céu e a terra, era demasiado perigoso, demasiado perturbador, demasiado exagerado. Eis a parte que deveria fazer você repensar. Durante 1000 anos, escribas transmitiram o livro de Isaías com tamanha precisão que, quando estudiosos compararam a versão encontrada em Qumran com uma cópia feita 1 milênio depois, a correspondência era literal, palavra por palavra, sem uma única divergência significativa. Esse nível de preservação, esse tipo de cuidado sagrado, não acontece com textos que as pessoas consideram sem valor, e o livro de Enoque estava lá, ao lado dele. Havia algo tão importante neste livro, tão cuidadosamente guardado, que mesmo depois da tentativa do Conselho dos Coelhos de apagá-lo, ele sobreviveu. O que o livro de Enoque realmente diz. Então, o que há neste texto que tantas instituições poderosas ao longo da história tentaram suprimir? O livro de Enoque conta a história dos vigilantes, seres descritos como tendo descido dos céus e se acasalado com mulheres humanas. Dessas uniões surgiram os Néfilins, uma raça de gigantes tão massivos e destrutivos que consumiam tudo em seu caminho. Não apenas animais, não apenas plantações, mas tudo, inclusive uns aos outros. A terra, segundo Enoque, ficou mergulhada em violência e corrupção, tão extremo que o Deus da Bíblia hebraica reconsiderou a própria criação da humanidade. O dilúvio, a razão do dilúvio.
É disso que trata realmente o livro de Enoque. A própria palavra Nefilim vem da raiz hebraica Nefal, que significa cair ou ser derrubado. Os caídos, gigantes de renome, seres de imenso poder que transformaram o mundo antigo em ruínas. Ora, a Bíblia hebraica, o que muitos chamam de Antigo Testamento, faz referência aos Nefilins, mas é o livro de Enoque que completa o quadro aterrador. E esse quadro não se encaixa perfeitamente na narrativa que a religião vem contando nos últimos 2000 anos. Isso não é uma opinião. É por isso que foi removido. Aliás, você sabia que a Bíblia Ortodoxa Etíope, considerada por muitos estudiosos como uma das versões mais antigas e completas das escrituras bíblicas, contém 88 livros? O livro de Enoque está incluído e, segundo relatos históricos, foi somente no século IV que um concílio se reuniu e decidiu removê-lo. Alguns estudiosos acreditam que o Apocalipse, o último livro da Bíblia moderna, foi colocado ali especificamente para substituir Enoque. Pense nisso por um momento. O último livro da Bíblia, aquele que descreve o Apocalipse, a queda da civilização, a guerra entre forças cósmicas, pode ter sido escolhido para representar um texto que descrevia algo ainda mais antigo, algo que de fato aconteceu. Os vigilantes e a questão da inteligência não humana. Vamos falar especificamente sobre os vigilantes, porque é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Os vigilantes são descritos no livro de Enoque como seres que nunca dormem. Eles observam. Desceram de um reino superior e interagiram diretamente com os seres humanos, transmitindo conhecimento, habilidades e o que Enoque chama de sabedoria proibida. Não eram apenas símbolos mitológicos. Enoque os descreve com uma especificidade quase jornalística. Seu comportamento, suas motivações, sua punição final. Agora, é aqui que o contexto moderno começa a colidir com o texto antigo. Nos últimos anos, testemunhas confiáveis, pilotos militares, oficiais de inteligência e executivos da indústria aeroespacial depuseram perante membros do Congresso dos Estados Unidos. Eles alegam que inteligências não humanas têm interagido com o nosso mundo, que naves recuperadas de origem não humana foram estudadas em programas secretos, que existem entidades de natureza interdimensional cuja existência é conhecida nos mais altos escalões do governo há décadas. Uma dessas testemunhas, um oficial de inteligência militar condecorado que posteriormente se manifestou publicamente, descreveu ter recebido ameaças diretas contra sua vida antes de depor. Após seu depoimento, uma campanha coordenada foi iniciada para desacreditá-lo. Seu nome foi difamado. Sua credibilidade foi atacada simultaneamente por diversas frentes. Se nada disso fosse verdade, por que tanto esforço? E quando membros do Congresso, de ambos os partidos, solicitaram informações confidenciais sobre a atividade de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, aos órgãos de inteligência competentes, seus pedidos foram negados, não redirecionados, não adiados, simplesmente negados. E quando insistiram para descobrir quem deu a ordem de bloquear essas informações, ninguém admitiu. Todos apontaram o dedo para outros. Não é assim que se lida com algo que não existe. O extraordinário é que quando se comparam esses testemunhos modernos com a linguagem do livro de Enoque, sobre seres que descem do alto, interagem com a humanidade, transmitem conhecimento e depois desaparecem, o paralelo fica evidente. É quase estrutural. A mesma história contada com milhares de anos de diferença em contextos completamente distintos. O grande dilúvio e a ciência por trás do mito. Vamos deixar o sobrenatural de lado por um momento e falar sobre o que a ciência e a geologia começaram a confirmar. Randall Carlson, geólogo e pesquisador que passou décadas estudando eventos catastróficos no passado da Terra, argumentou com evidências convincentes que o grande dilúvio descrito em textos antigos não era uma história regional ou uma metáfora cultural. Foi real e aconteceu numa escala que a civilização moderna mal começou a compreender. Curiosamente, Carlson falou sobre o momento em que a ideia se cristalizou completamente para ele, olhando para uma paisagem e reconhecendo com súbita clareza que o que via havia sido moldado por uma enorme massa de água em movimento rápido. Os padrões das ondulações, o terreno esculpido, a escala da erosão,
que só uma força da natureza poderia explicar. Imagens de satélite agora comprovam isso. Em vários continentes, é possível observar as marcas geológicas de eventos massivos de deslocamento de água, inundações tão grandes que remodelaram regiões inteiras, num cenário que teria parecido o fim do mundo para qualquer sobrevivente humano. E não foi apenas um evento isolado. A Terra foi atingida, inundada e quase completamente devastada diversas vezes ao longo de sua história. O impacto de Yucatán, que dizimou os dinossauros. O evento de Tunguska, na Rússia, que devastou centenas de quilômetros quadrados de floresta. E isso em um evento relativamente pequeno. A erupção do supervulcão Toba, há aproximadamente 70 mil anos, que, segundo cientistas, pode ter reduzido toda a população humana da Terra a apenas alguns milhares de sobreviventes. Toda a nossa espécie, cada pessoa viva hoje, pode ser descendente daquele pequeno grupo que sobreviveu. Quando se compreende esse contexto, que essa catástrofe não é a exceção na história da Terra, mas um capítulo recorrente, a história do dilúvio de Enoque deixa de parecer mitologia. Começa a se assemelhar à memória, codificada, simbólica, transmitida oralmente por gerações. Sim, mas a memória de algo real. E segundo pesquisadores que analisaram a Bíblia hebraica utilizando ferramentas linguísticas modernas, algumas das histórias desse texto podem datar de até 10 mil anos atrás. Isso o situa diretamente na era em que a última grande catástrofe climática estava remodelando o mundo, quando cidades estavam submergindo, quando as calotas polares estavam derretendo e quando a civilização humana, se existiu em uma forma avançada, pode ter sido quase completamente apagada dos registros históricos. Göbekli Tepe, o enorme e elaborado complexo de pedra na Turquia, foi deliberadamente enterrado há aproximadamente 10 mil a 12 mil anos por seus construtores. Não sabemos o porquê, mas o simples fato de ter existido destruiu o consenso acadêmico de que a civilização complexa começou na Mesopotâmia por volta de 5.000 a.C. Algo estava acontecendo muito antes. Algo que ainda não compreendemos completamente. Visão remota, a CIA e o projeto Stargate. Eis uma pergunta. Se a ideia de percepção não humana, consciência interdimensional e inteligência psíquica é tão absurda, por que o governo dos Estados Unidos gastou décadas e enormes somas de dinheiro estudando-a? O programa chamava-se Projeto Stargate. Não é mais classificado. Você pode encontrar os documentos na sala de leitura pública da CIA online. O programa treinava indivíduos para usar uma técnica chamada visão remota. A capacidade de perceber locais, objetos e eventos à distância, usando apenas a mente, sem instrumentos ou câmeras. Os operadores mentais eram usados para localizar alvos inimigos. Em um caso documentado, um vidente remoto recebeu coordenadas sem nenhum outro contexto e descreveu com notável precisão uma aeronave russa abatida em uma área remota e selvagem. Uma localização que as equipes de busca russas já haviam identificado. Ainda não foi encontrado. De acordo com pesquisadores com conhecimento direto do programa, os Estados Unidos foram os primeiros a identificar o local do acidente. Em outro caso, um vidente remoto auxiliou no rastreamento de um navio suspeito de transportar carga ilegal, fornecendo coordenadas que ajudaram as autoridades a interceptá-lo. Isso não é teoria da conspiração. Não é mera anedota. Trata-se de documentação governamental desclassificada. A única pergunta que o público nunca fez com a veemência necessária é: se os resultados foram inúteis, por que o programa durou mais de 2 décadas? A resposta pode ser mais simples do que imaginamos, porque funcionou. Nem sempre, nem perfeitamente, mas o suficiente para que o aparato de inteligência mais poderoso da história da humanidade continuasse financiando-o, continuasse desenvolvendo-o e mantivesse os resultados em segredo por anos. O que isso tem a ver com o livro de Enoque? Talvez tudo. Os observadores eram descritos como seres que percebiam todas as coisas, que nunca dormiam, que observavam sem serem vistos. O texto de Enoque fala de conhecimento sendo transmitido não por meios físicos, mas por algo mais próximo da compreensão direta. Uma espécie de download de consciência. Pesquisadores modernos que trabalham com consciência, meditação e estados alterados de percepção descreveram experiências surpreendentemente semelhantes.
A sensação de receber informações de além dos limites do corpo físico. A sensação de que algo vasto e consciente está presente. Observando. Em ambientes confidenciais, indivíduos altamente confiáveis, pessoas com autorização de segurança e décadas de serviço descreveram a comunicação com entidades não humanas por meio de estados meditativos. Não se trata de alucinação, nem de metáfora. É comunicação. Não estamos pedindo que você acredite em nada disso. Estamos pedindo que você considere por que tantas linhas de pesquisa completamente distintas, textos antigos, programas desclassificados, depoimentos no Congresso e pesquisas modernas sobre a consciência continuam convergindo para o mesmo ponto: as gravações de telepatia e a comunicação não verbal. Nos últimos meses, um podcast chamado The Telepathy Tapes viralizou por um motivo que, à primeira vista, parece impossível. Pesquisadores que trabalham com crianças autistas não verbais documentaram o que parece ser telepatia espontânea e verificável. Crianças que não conseguem falar, que nunca aprenderam a se comunicar de maneira convencional. E ainda assim, em condições controladas, demonstram consciência de informações às quais não têm acesso por meios convencionais. 20 anos atrás, essa afirmação teria acabado com carreiras. Seria motivo de chacota em qualquer ambiente acadêmico sério. Hoje, está sendo discutida em gabinetes do Congresso, em reuniões de inteligência, em instituições de pesquisa que antes jamais abordariam o assunto. Algo está mudando. A barreira entre o que nos é permitido investigar oficialmente e o que a experiência humana insiste ser real está se rompendo. E o livro de Enoch, em sua estranha e antiga abordagem psicodélica, pode ter apontado para essa rachadura o tempo todo. A questão da divulgação aqui é o que sabemos. Informações existem dentro de programas governamentais confidenciais, em instalações de empresas contratadas pela defesa, em arquivos de agências de inteligência, que nunca foram liberadas ao público. Isso não é especulação. Isso foi declarado direta e sob juramento por várias pessoas que tinham conhecimento do assunto. O argumento para a não divulgação é complexo. Parte dele se deve à segurança nacional. Parte se deve ao constrangimento institucional. Porque se certos programas estão em funcionamento há décadas, financiados com dinheiro que nunca foi devidamente contabilizado, então os responsáveis cometeram crimes graves, mentiram ao Congresso, desviaram fundos e operaram completamente fora da estrutura constitucional que juraram defender. Alguns defensores argumentam a favor de uma anistia em massa, um caminho protegido para que qualquer pessoa com conhecimento do assunto possa se apresentar sem medo de ser processada. Porque a alternativa, deixar esses segredos morrerem com as pessoas que os detêm, não beneficia ninguém, exceto as instituições que construíram seu poder controlando a informação. Há um esforço bipartidário em andamento no Congresso dos Estados Unidos, com membros da Câmara e do Senado, democratas e republicanos, pressionando pela desclassificação. Eles enfrentaram obstrução. Os pedidos de informações foram negados. Projetos de lei foram engavetados antes mesmo de chegarem ao plenário. Os principais desafios foram financiados contra membros que pressionaram demais. A mensagem é clara. Há pessoas em posições de enorme poder que não querem que essa informação chegue ao público. E a questão que vale a pena refletir é: que informação é tão significativa que justifica todo esse esforço para mantê-la oculta? Porque se a resposta fosse simplesmente não sabemos, a reação seria de indiferença. Você não ameaça denunciantes por nada. Você não impede reuniões informativas do Congresso sobre algo que não existe. Você não financia a destruição política de representantes que estão simplesmente fazendo perguntas, a menos que as respostas a essas perguntas mudem tudo. O que aí a ver que nós não vemos. Quando os pesquisadores inseriram o livro de Enoch em sistemas avançados de IA para análise, eles não buscavam confirmação religiosa. Não estavam tentando provar um ponto. Estavam aplicando o mesmo tipo de reconhecimento de padrões que esses sistemas usam para analisar tudo, desde mercados financeiros até sequências genéticas. E o que esses sistemas encontraram não foi aleatório. O texto de Enoch contém padrões estruturais que não se comportam como mitologia comum.
A linguagem usada para descrever os vigilantes, suas características físicas, seu comportamento e a natureza de sua interação com os humanos segue padrões mais consistentes com registros observacionais do que com narrativas inventadas. As descrições dos Nefilins, seu tamanho, seu comportamento, seu destino final. Esses detalhes são consistentes em fragmentos e versões do texto, de uma forma que sugere que os relatos não eram embelezamentos criativos, mas sim documentação cuidadosa. A IA não confirmou a existência de anjos. Não confirmou que gigantes caminharam sobre a terra. O que fez foi identificar que quem escreveu o livro de Enoque estava registrando algo com uma especificidade e consistência interna raramente encontradas na mitologia. Levantou, por meio de pura análise, a questão que a tradição religiosa sempre resistiu a abordar. E se isso realmente tivesse acontecido? E se os seres descritos fossem reais? Não sobrenaturais da maneira como entendemos o termo, mas reais da forma como qualquer inteligência suficientemente avançada pareceria sobrenatural para uma civilização sem a estrutura necessária para compreendê-la. E se o grande dilúvio não fosse um castigo de um Deus irado, mas a consequência previsível de uma interferência catastrófica? Um planeta levado ao limite por forças que vieram de fora das fronteiras normais da experiência humana. E se as pessoas que escreveram o livro de Enoque, que o preservaram e se recusaram a deixá-lo ser apagado, soubessem algo que fomos cuidadosamente mantidos em segredo nos últimos 2000 anos? O livro de Enoque não é um texto fácil de assimilar. Ele não se encaixa perfeitamente nas tradições religiosas que moldaram grande parte do mundo por 2 milênios. Também não se encaixa perfeitamente na visão de mundo materialista e secular que substituiu essas tradições durante boa parte da era moderna. Ele se situa no meio, antigo, estranho e profundamente específico, descrevendo coisas que soam desconfortavelmente familiares aos ouvidos modernos. Observadores que contemplam o conhecimento que cai do alto. Um mundo remodelado por forças que a humanidade não compreendeu completamente e não conseguiu controlar totalmente. Vivemos um momento em que, pela primeira vez, essas questões são debatidas publicamente em audiências no Congresso, em periódicos científicos, em documentos desclassificados e em laboratórios de análise de IA. A conversa que antes era reservada às margens da cultura migrou, de forma silenciosa, porém inegável, para o centro do debate. Algo está começando a se ficar claro. O que é, o que significa, o que exigirá que reconsideremos sobre nós mesmos, nossa história e nosso lugar em um universo muito mais estranho do que fomos ensinados a acreditar? Essa é a questão. E o livro de Enoque pode ter estado fazendo essa pergunta o tempo todo. Se isso te fez pensar, compartilhe. Porque quanto mais pessoas fizerem essas perguntas, mais difícil será manter as respostas em segredo.